Um programa de reflexão bíblica, música e cultura cristã. Apresentação Maílson Lisboa. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma vez o programa da Igreja Presbiteriana aqui na Rádio da Vila São Jorge, a 87,9. Eu sou Maílson Lisboa e agradeço a sua presença aqui conosco. Receba desde já nosso abraço e nosso carinho. Há muitas metáforas para se retratar o que é a vida. Uma das que eu mais gosto é a da tapeçaria. As mãos de um artesão perpassam uma tela com uma agulha. Essa agulha vai tecendo essa tapeçaria com linhas claras, linhas escuras, douradas, prateadas, cores frias e cores quentes. Demolidor é uma série da Netflix e que também, ao fim da sua jornada, ele usa essa metáfora, porque durante toda a sua jornada ele luta contra o crime e o mal, enfrenta o sofrimento, a dúvida, os questionamentos diante de Deus. Mas, ao final, depois de ter vencido e de ter conseguido derrotar o mal e o crime, ele diz: o plano de Deus é como uma linda tapeçaria, e a tragédia do ser humano é que só conseguimos vê-los por trás, com todos os fios esfarrapados e as cores turvas, e que só temos um lampejo da verdadeira beleza que seria revelada caso pudéssemos ver todo o padrão do outro lado, como Deus vê. Grant Colfax Tuller, também após viver a vida em altos e baixos, sofrimentos e alegrias, ele diz, também usando essa metáfora da tapeçaria, desta forma: minha vida é apenas uma tapeçaria entre mim e o meu Senhor. Eu não escolho as cores, Ele trabalha incansavelmente. Muitas vezes Ele tece tristeza e eu, em tolo orgulho, esqueço que Ele vê o lado certo. E eu, apenas o avesso. Apenas quando o tear ficar mudo e as lançadeiras cessarem de esvoaçar, então Deus desenrolará a tela e me explicará a razão de tudo. Nas mãos habilidosas do tapeceiro, os fios escuros são tão necessários para a composição que ele planejou quanto os fios dourados e prateados. Pensando ainda sobre a vida e o sofrimento, eu queria trazer aqui uma reflexão do Mundo Cópia sobre esse tema. Nesta reflexão, eles analisam o filme A Felicidade Não Se Compra e nos mostra como o sofrimento e a vida não são contraditórios entre si, mas fazem parte do plano de Deus. Vamos ouvir, logo mais nós ouviremos uma canção. Quando se viu diante de todas as perdas que teve, Jó desejou que o dia de seu nascimento fosse amaldiçoado. Ele desejou nunca ter nascido. A escritura retrata o sofrimento dele em Jó capítulo 3, do verso 13 a 11, onde ele pede que pereça o dia de seu nascimento, que pereça a noite em que foi dito, foi concebido um homem. Jó deseja que aquele dia se transforme em trevas, que a sombra da morte se apodere desse dia, que uma nuvem habite sobre ele. Que naquele dia, onde normalmente se comemora aniversários, densas trevas se apoderem e que não haja alegria entre os dias do ano, nem entre a conta dos meses. Ele chega a lamentar: por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Grandes sofrimentos podem ser responsáveis por enegrecer nossa razão. Qualquer pessoa pode passar por isso: uma crise, uma perda, uma doença. A vida apresenta uma multiplicidade de tormentos que ocorrem sem que saibamos o porquê. Diante disso, nas noites em claro, pessoas podem desejar nunca terem nascido. Alguns planejam tirar a própria vida, como uma tentativa desesperada de dar fim ao tormento. Perde-se a razão, e assim, perde-se a percepção do valor da vida. São circunstâncias difíceis, que qualquer um pode passar, assim como qualquer um de nós, com as ferramentas certas, podem superar. E é isso que a gente encontra em Felicidade Não Se Compra. Felicidade Não Se Compra é um filme de 1946, dirigido por Frank Capra, e estrelado por James Stewart e Donna Reed, que conta a história de George Bailey. Desde criança, George sempre foi prestativo, tentando ajudar quem podia, e quase sempre às custas da conquista de seus sonhos. George salva seu irmão de um lago congelado
e então perde a audição. Ele evita que o farmacêutico para o qual trabalha envenene um cliente e acaba apanhando. Quando cresce, seu sonho de viajar e conhecer o mundo é frustrado quando tem que assumir o negócio do pai de empréstimos para que ele não caia nas mãos do perverso e ganancioso Mr. Potter. George, de certa forma, nunca valorizou muito o que tinha. Sua mulher, a sua casa, o seu carro. Parece que no fundo, George sempre via a vida que levava como uma versão inferior daquela que ele poderia ter. Ele queria sair de Bedford, a pequena cidade onde morava, mas acabava não saindo por ter que se sacrificar para ajudar aqueles à sua volta. Frank Capra demora para nos mostrar a grande reviravolta na vida de George Bailey. Ela só vem acontecer quando o filme, de 2 horas e 10 minutos, chega à marca de 1 hora e 44 minutos. Boa parte do filme se destina a contar a vida de George, e é justamente isso que é o mais importante. Podemos nos aproximar de filmes do tipo O que aconteceria se eu nunca tivesse nascido, com a perspectiva de ver toda a tragédia ou comédia, dependendo do tipo de filme, mas Frank Capra faz diferente. Ao destinar 80% da obra para contar a história de vida de George, ele mostra para o espectador ansioso que o mais importante não é olhar para o si da não existência, mas para tudo aquilo que foi construído durante a vida. Ou seja, os problemas e sofrimentos são parte da vida, mas não são a sua totalidade. Há tantos outros momentos e circunstâncias pelas quais passamos que muitas vezes subestimamos, negligenciamos e até mesmo desprezamos quando o sofrimento nos abate. É certo que cada dor é particular daquele que sofre, e que o sofrimento não passa simplesmente com o clichê veja o lado bom da vida. Ainda assim, a vida é muito mais do que o sofrimento, porque é justamente estar vivo que torna possível sofrer. Ou seja, o sofrimento não é superior à vida, mas é um elemento dela, assim como a alegria. Diante disso, pode-se pensar, bem, se só sofro porque estou vivo, desejo nunca ter existido para não sofrer mais. Já que não posso não existir, posso pelo menos dar cabo da vida. No entanto, isso é justamente inverter a ordem das prioridades. O sofrimento não vem primeiro, a vida vem primeiro. A ideia não é sofremos e assim vivemos, mas é vivemos e por isso sofremos. O sofrimento não pode tirar o valor de sua vida e causar-lhe o desejo de não tê-la, porque é a vida que dá sentido para o sofrimento. É porque estamos vivos e porque isso tem valor que o sofrimento pode ter sentido. As dores não podem tirar o valor da vida, porque a vida antecede as dores. O sofrimento, por mais brutal que seja, não destrói o valor da vida, porque antes de sofrer, estamos vivos. Frank Capra captou muito bem essa ideia tão profunda que podemos esquecer quando o sofrimento nos abate. Depois que perde uma grande quantia, George Bailey decide o suicídio. Um anjo aparece e lhe concede o desejo de nunca ter nascido. E nos minutos finais do filme, George vê sua pequena cidade toda transformada. Seu irmão nunca teve a oportunidade de crescer e salvar vidas na guerra, porque George não estava lá para salvar. O farmacêutico para o qual trabalhava foi preso por causa do envenenamento e virou um mendigo depois. A casa onde morava nunca foi restaurada e ainda estava entregue ao abandono. Não estando lá, George não pôde se opor ao Mr. Potter e ele acabou transformando a bela cidade num antro de cassinos, bares e prostíbulos. E tantas outras vidas não foram ajudadas porque George não estava lá. A questão é que nas pequenas coisas podemos transformar a vida das pessoas. Nem sempre elas serão gratas, é claro, mas sempre haverá amigos que serão feitos por reconhecerem o que fizemos. George percebeu tudo que perdera e viu que isso era muito mais valioso que os $8.000 que haviam sido perdidos. A felicidade não se compra porque ela não está na quantidade de dinheiro que temos. O sofrimento não supera a vida porque ao longo dela podemos produzir e fazer coisas que acabam beneficiando outras pessoas. As lágrimas do sofrimento podem embaçar nossa vista para o valor da vida. E nesses momentos, precisamos deixar as lágrimas fluírem e depois enxugá-las para que possamos ver a realidade com clareza. Como diz C.S. Lewis, chorar funciona mais ou menos enquanto dura. Porém, mais cedo ou mais tarde, é preciso parar de chorar e tomar uma decisão. Não temos que reprimir nossas lágrimas. Não temos que esconder a dor. Não temos que mascarar o sofrimento com falsa alegria. O que precisamos é encarar a vida como muito mais do que o sofrimento e achar o valor dela como algo superior ao valor da dor. Temos que ver que nas menores ações podemos trazer um bem imenso para aqueles que precisam e transformar suas vidas. George percebe isso e sua vida é restaurada. Ele volta para casa e passa a valorizar tudo o que tem. Sua mulher, que sempre se mostrou uma mulher de fibra, correu na cidade para pedir ajuda e todos aqueles que foram ajudados por George acabaram lhe ajudando e doando dinheiro. De forma maravilhosa, Frank Capra nos mostra onde está a felicidade e aquilo que deve ser valorizado de fato. Ainda que o dinheiro doado se avolume na mesa de George, quando seu irmão faz um brinde dizendo a George, o homem mais rico da cidade, a câmera nos mostra um plano onde o que vemos não é o dinheiro, mas os amigos de George.
A riqueza da vida não está na quantidade dos bens, dos recursos que temos. E sendo o dinheiro o estopim do sofrimento de George, o valor da vida não é diminuído por causa do sofrimento que ele poderia passar, mas por tudo aquilo que ele pôde viver, que transcendeu os elementos terrenos. O filme finaliza com George pegando o livro que o anjo lia e vendo a dedicatória que diz: lembre-se que ninguém que tem amigos é um fracasso. Você pode não ter a quantidade de amigos que queria ter, mas aqueles poucos que choram e se alegram junto de você são aqueles que revelam que você não é um fracasso. São aqueles que estão juntos de você, que são sua verdadeira riqueza. Mais que isso, a Bíblia nos diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Cristo deu sua vida para que todos os que nele creem tenham vida eterna e sejam seus amigos. Ele se fez amigo dos inimigos de outrora, transformando a vida deles. Ele nos laçou com as cordas de seu amor, quando nos jogamos no precipício do pecado para a morte. Ele nos resgatou do império de uma vida sem sentido, para ser Ele o sentido pelo qual vivemos, nos movemos e existimos. Ele nos deu uma família que será perfeita. Ele nos deu uma herança que não pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Ele nos deu uma vida abundante e uma vida eterna. Ele não nos deu somente uma felicidade que não se compra, mas uma graça imerecida. É porque Cristo deu sua vida para nos salvar que encontramos sentido, para que nunca desejemos não ter nascido ou que possamos desistir de nossas vidas. Ninguém que tem amigos é um fracasso, e ninguém que tem Cristo como amigo é um perdedor. Erga-se do pó, limpe suas lágrimas e corra para Cristo, a fim de celebrar a vida que Ele livremente dá. A felicidade não se compra desse lado da eternidade, mas há um Cristo que comprou uma alegria eterna com seu sangue, e não é um fracassado quem pode se alegrar nisso. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Elizabeth Elliot, no seu livro Sofrimento Não é Vão, diz: tudo que acontece se encaixa nessa composição para o nosso bem. O sofrimento nunca é em vão. Não há de fato nenhuma obra redentora que jamais tenha sido realizada sem sofrimento. Quando falamos sobre o sofrimento e que Deus está o usando para o nosso bem, o que queremos dizer é que Deus está o redimindo, dando a ele um significado e uma direção pelo qual ele vai transformar todas as coisas. Por isso eu queria ler com vocês e pensar sobre a história de Lázaro, a qual Jesus ressuscitou, e falar sobre como Cristo redime, transforma
o sofrimento. Jesus, aqui no capítulo 10 de João, está no fim do seu ministério público e Jesus estava sofrendo as ameaças. No capítulo 10 nós vemos que alguns dos judeus pegaram em pedras para atirarem em Jesus, porque Jesus dizia ser um com o Pai. Então o ministério de Jesus está sofrendo essa oposição, a mais ferrenha desde o seu início. E por tantas vezes vemos que parece que as trevas e a escuridão cresce enquanto a luz do ministério público de Jesus começa a se esvair. Então, no capítulo 11, nós vemos essa luta entre a noite e o dia, a luz e as trevas. E nesse contexto, quando as trevas ficam cada vez mais densa e o ministério de Cristo começa a se esvair e as trevas avançar, nós vemos como a luz do ministério de Jesus brilha tão forte como nunca, vencendo as trevas, o mal e o sofrimento, nos dando nessa história um lampejo daquilo que seria a cruz de Jesus e a sua ressurreição. Nessa história nós vemos uma notícia chegar até Jesus. No capítulo 11, versículo 1 diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. No versículo 3 nos diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. A história nos diz que quando Jesus recebe essa notícia de que aquele a quem ele ama está enfermo, ele diz que esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E no versículo 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas quando ele ficou sabendo que Lázaro estava enfermo, ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Logo à frente nós vemos, depois desses 2 dias, Jesus chamar os discípulos para irem até Lázaro e diz que ele vai voltar para lá, ainda que tamanha oposição cresceu sobre ele. Os discípulos até mesmo questionam: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e volta para lá? E Jesus diz: não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Nós vemos mais uma vez esse embate das trevas e da luz, da noite e do dia. E Jesus diz: enquanto ele andar sobre a luz do ministério ao qual Deus o deu para que ele cumprisse, ele estaria sempre seguro no Pai. E diante dessa tão grande ameaça, Jesus diz que Lázaro morreu e que ele vai para lá para fazer uma obra. E ele até mesmo diz: por vossa causa, por causa dos discípulos, eu me alegro, porque eu não estou lá e agora vocês vão poder crer. Então, diante dessa circunstância e dificuldade, de dor e sofrimento, nós vemos a ação de Jesus sobre o controle de todas as coisas, movendo tudo isso para que no fim ele seja glorificado e os discípulos creiam. Mas à frente nós vemos o sofrimento ali descrito, porque Jesus chega naquela aldeia em Betânia que ficava a 2 dias de distância. E quando Jesus chega, Lázaro já está há 4 dias morto. E quando ele chega, a Marta diz para ele: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Maria, depois, a irmã de Marta, quando vê Jesus, corre até ele, se lança aos seus pés, chora e diz a mesma coisa: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O sofrimento está ali e Jesus vê todo aquele sofrimento, mas ele não o vê de uma forma aleatória, sem o controle de ninguém, mas ele entende que esta é uma oportunidade do Pai. Uma oportunidade que o Pai deu para que os discípulos crescem nele. E quando Marta chega até ele, Jesus diz que se ela crer, ela verá a glória de Deus. Mas à frente, antes de ressuscitar a Lázaro, Jesus até mesmo ergue os olhos para o céu e fala: Pai, graças te dou. Então, naquele momento, Jesus está reconhecendo e ele sabe, e é para que todas aquelas pessoas saibam que Deus estava no controle de tudo aquilo. Então, Cristo transforma e redime o sofrimento, fazendo
fazendo dele uma oportunidade. Uma oportunidade para que o Pai e o Filho sejam glorificados. Uma oportunidade para que os discípulos creiam e oportunidade para que aquelas pessoas que estavam envolvidas ali também pudessem crer nele. Talvez, diante disso, nós podemos olhar para Deus e ver certo tipo de egoísmo, porque Deus está orquestrando o sofrimento para a sua glória. E parece que falta amor nisso, falta empatia, mas não, o que mais se fala e se repete é que Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. Jesus amava os seus discípulos, Jesus amava aquela multidão a qual ele estava servindo há tanto tempo, e Jesus está próximo aqui do seu sofrimento. Não há falta de amor envolvido aqui, mas pelo contrário, o amor faz com que tantas vezes Deus escolha nos deixar passar pelas mais severas e difíceis circunstâncias para que nós possamos ver a sua glória e crer nele e ver a transformação que ele pode fazer por meio daquela circunstância. E nós vamos entender como esse amor de Jesus salta e coopera para o bem dos discípulos, de Marta, de Maria, de Lázaro, de toda a multidão que estava ali presente. Mais uma vez você pode pensar, mas Cristo estava impassível a tudo aquilo, ele estava blindado a todos aqueles sentimentos que estão envolvidos ali. Nós vemos Marta chorar, nós vemos Maria chorar, nós vemos a multidão chorar, mas Deus está apenas friamente, de forma calculista, movendo todas as coisas, estando impassível a todos aqueles sentimentos e não sendo atingido por eles. Não. Nós vemos aqui que Cristo também redime o sofrimento, enfrentando com integridade. Esse episódio destaca a divindade de Jesus e como ele está em conexão perfeita com o Pai, ao ponto de receber uma notícia e saber que por meio daquela circunstância, Deus está orquestrando para que ele seja glorificado e as pessoas creiam nele. Mas nessa circunstância também, a encarnação de Jesus brilha e nós vemos ali a sua compaixão e amor por aqueles a qual ele move aquela circunstância para que as pessoas creiam nele. Nós vemos aqui Jesus chegando, Marta chorando e dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus diz a ela: Marta, teu irmão há de ressurgir. Mais à frente nós vemos Jesus chamar Maria, Maria vem até ele e nós vemos ali o que acontece. E no versículo 32 diz: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Ele respondeu: Senhor, vem e vê. E o versículo 35 diz: Jesus chorou. Nós vemos Jesus chorar. E muitas vezes podemos perguntar, mas por que Jesus está chorando? Ele não sabe que Lázaro há de ressuscitar, que tudo há de cooperar, e ele tem todas aquelas circunstâncias em suas mãos. Queridos, porque muitas vezes explicações e promessas não quer dizer que não passaremos ou não sentiremos a dor das circunstâncias. E é isso que Jesus faz. Por mais que Jesus tenha as circunstâncias em suas mãos, ao ver Marta chorar, aquelas pessoas chorar, ver aquele cenário triste, Jesus chora. Por que Jesus chora? Porque Jesus não está blindado a nenhum dos sofrimentos a qual nós vivemos. Pelo contrário, se você olhar para Cristo, você verá um Deus empático. A Bíblia diz que ele se fez carne. A Bíblia o chama de o homem de dores e que sabe o que é padecer. A Bíblia nos mostra um Jesus compassivo e bondoso e que está sofrendo o impacto de todas as coisas a qual muitas vezes também nós estamos sujeitos. Nós vemos o Cristo sofredor e que por mais que tenha todas as coisas em suas mãos e que está as orquestrando sim para a sua glória e para o bem daqueles que crerão nele, ainda assim Jesus se compadece e chora. Jesus nos mostra que muitas vezes ter as explicações e conhecer as promessas e saber o que Deus está fazendo em toda a história e que no fim todas as coisas tudo redundará em sua glória e no bem daqueles a qual o amam,
ainda assim nós não estamos blindados do sofrimento, ainda não estamos blindados da dor. E muitas vezes precisamos senti-la e lamentá-la e chorá-la, como nosso Senhor o fez. Jesus enfrenta o sofrimento com integridade e transforma esse sofrimento por meio da sua integridade, porque Ele não está blindado a tudo aquilo, mas Ele chora os efeitos da queda e do pecado e do sofrimento. Jesus está aqui diante da morte, a mesma morte a qual Deus disse a Adão lá no princípio: se você comer do fruto, certamente morrerás. E Adão peca e a morte chega, e a partir dali toda uma destruição cerca o mundo e as vidas, e há o que chorar e o que lamentar. E nós hoje devemos sim, como Jesus, olhar para o sofrimento e a dor e não simplesmente, de forma muitas vezes fria e calculista, falar: não, mas isso é o plano de Deus. Sim, talvez nós podemos afirmar isso, mas não sem empatia, não sem chorar com os que choram, não sem sentir a dor daqueles que estão sofrendo, porque não foi assim que o nosso Senhor agiu. Por mais que Ele estivesse no controle de todas as coisas, o próprio Cristo ali chora os efeitos do pecado e da queda, chora a dor daqueles que estão ao seu redor e que sofrem. Ele chora. E talvez nós deveríamos fazer diante do sofrimento e da dor que nos circunda: chorar, sentir os mesmos sentimentos. Mas Jesus não apenas chora, Ele se indigna contra aquela situação. Jesus não apenas chora, mas Ele se indigna. Em João 11, ainda aqui o texto que estamos lendo, no versículo 33, na Nova Versão Transformadora, nos diz que Jesus sentiu profunda indignação e grande angústia. Quando as pessoas viram Jesus chorar, elas falaram: veja como Ele o amava. E no versículo 38 nos diz Jesus sentindo-se novamente indignado. Então nós vemos ali tanto a dor e o sofrimento do nosso Senhor a ver aquelas pessoas chorando, a sua empatia. Nós vemos que Ele enfrenta esse sofrimento e o transformará por sua integridade, porque Jesus não apenas lamenta aquilo que aconteceu, mas Jesus enfrenta a sua causa. Há em Jesus um sentimento, como muitas vezes há em nós, de que as coisas não deveriam ser assim. E um sentimento de indignação cresce no nosso Senhor, e Jesus, a partir dali, Ele vai para o túmulo com a resolução de quem é aquele que vai encarar olho no olho a morte e o sofrimento. Como Cristo redime o sofrimento é a nossa pergunta, e nós respondemos que primeiramente Ele redime esse sofrimento fazendo dele uma oportunidade. Nós vimos agora que Ele redime esse sofrimento enfrentando com integridade, com todo o seu ser, porque Ele chora os seus efeitos e Ele enfrenta a sua causa. Mas Jesus não apenas chora, Ele caminha, e a tristeza e a indignação de Jesus diante do sofrimento e o mal que aqui parece crescer e avançar, Ele revela a sua missão. Quando nós vemos que Jesus chegou e o seu diálogo com Marta foi que Jesus iria ressuscitar, e Marta diz que crê nisso, que Lázaro iria ressuscitar no último dia, quando todas as pessoas ressuscitassem. Os judeus criam desta forma. Mas Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? É a pergunta de Jesus a Marta. O que Jesus está dizendo a Marta é que Marta não precisa esperar o fim de todas as coisas para que Deus levante os mortos, mas está diante dela aquele que é a própria ressurreição e a vida, e Jesus transformará esse sofrimento vencendo sacrificialmente. Ele é a ressurreição e a vida. E quando Jesus chega diante do túmulo, ele diz: tirem a pedra. Marta, receosa, diz: Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. Mas Jesus diz para ela: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então Marta consente, eles tiram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, ele ora e ele diz assim: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu
me enviastes. Então, depois que aquelas pessoas tiram a pedra, no versículo 43 diz que Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Versículo 44 diz: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto no lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E no versículo seguinte diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizaram. Nós vemos nosso Senhor em ação, o seu poder e a sua glória, e pela sua voz nós vemos que ele ressuscita a Lázaro, mostrando e nos ensinando a que ele veio. Jesus veio para derrotar a morte e conceder vida aos mortos. E quando nós entendemos o que é essa vida para os mortos, nós entendemos que ela não é apenas para após a morte ou para uma ressurreição física de entes queridos que nós perdemos, mas essa voz de Deus que chama os mortos, chama aqueles que estão mortos espiritualmente para a vida. Ainda em João, no capítulo 5, Jesus já havia falado, capítulo 5, versículo 25, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus está ensinando acerca aqui da vida que ele concede aos mortos espirituais, que essa vida é para agora, porque ele diz que vem a hora e já chegou, e aqueles que ouvirem a sua voz receberão vida. E aquela morte a qual todos nós sofremos por causa da queda e do pecado é quebrada e nós recebemos vida por meio de Jesus. Paulo nos explica isso ainda mais claramente lá em Efésios 2, dizendo que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, quando nós cremos em Jesus, é porque nós ouvimos a sua voz que nos chama ao arrependimento e à fé, e quando cremos, recebemos vida, vida que nos livra das amarras e da condenação da morte. Por isso Jesus pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Lázaro aqui não é apenas uma imagem daquilo que acontecerá no último dia, quando Deus ressuscitar os mortos, mas é uma imagem para todos aqueles que creem em Jesus, que passam da morte para a vida. E a promessa de Jesus para aqueles que receberam vida nele é que ainda que eles passem pela morte, eles não morrerão eternamente. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, diz que quando o Senhor der a sua palavra de ordem e o arcanjo tocar a sua trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e o poder da morte não terá poder contra aqueles que receberam vida por meio de Jesus. Mas nós podemos perguntar como Jesus venceu o sofrimento sacrificialmente. Nós vemos desenrolar da história aqui que aquelas pessoas que muitas creram, e nós vemos aqui os discípulos crerem, Marta, Maria e Lázaro receberem essa glória por meio de Jesus Cristo, e muitos dos judeus crerem, mas muitos dali saíram, foram avisar os sacerdotes e os fariseus, e dizem que no Sinédrio eles conversaram e disseram que esse era o ponto final do ministério de Jesus, que essa ressurreição de Jesus, que Jesus operou, iria trazer grande crença em todo o povo. Então o ministério de Jesus não poderia continuar. E na reunião desse sinédrio, eles veem essa ressurreição que Jesus operou como ponto final do seu ministério, por causa que eles não poderiam mais pará-lo, a não ser se o matassem. E no versículo 53, que diz que depois dessa reunião, resolveram matá-lo. Perceba que Jesus venceu o sofrimento de forma sacrificial. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus se colocou sobre uma sentença de morte. Quando Jesus tirou Lázaro da sepultura, Jesus se colocou lá dentro, porque dali se deliberou e se decidiu: Jesus tem que morrer. E nós vemos depois dali que eles, depois de um tempo, prendem Jesus, julgam Jesus, matam Jesus, o crucificam e o sepultam.
Jesus venceu o sofrimento porque Ele mesmo se colocou no lugar do sofrimento, não apenas o sofrimento temporal, mas o sofrimento eterno que haveria de vir sobre a nossa vida. E porque Jesus enfrentou a morte e a venceu, nós também temos a promessa de que venceremos. No Hebreus capítulo 2, versículo 14, isso é nos ensinado de uma forma muito clara, que diz: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só desta maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus fez dessa circunstância uma transformação, uma oportunidade. Jesus redimiu esse sofrimento enfrentando com integridade. Jesus redimiu esse sofrimento vencendo sacrificialmente. E a pergunta que fica a nós hoje, para que recebamos os benefícios dessa vitória de Jesus, é a mesma que Marta, que Jesus fez a Martas. Crês nisto? Você crê nisto, Marta? E a pergunta que é feita a nós hoje: como nós iremos participar dessa vitória e viver com aquele que ressuscitou e que nos ressuscitará e que fará com que todo o nosso sofrimento no fim redunde em glória? É pela fé nele. Quando recebemos como nosso Salvador e Senhor, nós recebemos aquele que venceu a morte e que nos dá a promessa também de vida eterna. Nessa história, nós vemos essa tapeçaria de Deus, as cores frias, escuras, misturadas aos fios de prata e dourado, que no fim revela esse plano de Deus que coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E é pela fé que entramos nesta graça e nessa fé de podermos ter a certeza e a convicção de que o Senhor estará sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida que mesmo que nós passamos pelo sofrimento, venhamos entender que ele tem sentido, significado e propósito, e que temos um Deus não indiferente à nossa dor, mas um Deus que se fez carne, sofreu na cruz, venceu o mal e o sofrimento sacrificialmente e ressuscitou, e nos concede também a promessa de vida por meio da sua salvação. Que nós possamos crer nisso. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo
se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, da honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Nós estamos terminando agora mais um programa. Eu espero que as músicas, as reflexões, a mensagem bíblica possa ter abençoado a sua vida. E minha mensagem final é que se você está passando pelo sofrimento, que você possa erguer os céus e saber que o Senhor, o Deus bendito, poderoso e bom, não é um Deus incompassível, mas é um Deus cheio de graça e de misericórdia, e que sofre com aqueles que sofrem, que se compadece e que esteve aqui e chorou e que ainda hoje chora o sofrimento desse mundo, mas que veio para transformar esse sofrimento em glória e que aqueles que creem participarão da sua glória. Vá até o Senhor hoje com a sua dor, com o seu sofrimento e receba dele da sua graça. Eu quero concluir orando com você, pedindo a Deus que abençoe a sua vida. Pai de graça e de misericórdia, obrigado, Senhor, por esse programa. Obrigado por Tua palavra que é viva e eficaz, que é a verdade, Senhor. Vemos aqui Jesus em ação e sempre quando vemos em ação, vemos o Seu poder transformador. E aqui, Pai, Ele transformou o sofrimento em glória, a descrença em fé, as trevas que cresciam subjugadas pela Sua luz. Ó Deus, nós cremos em Jesus Cristo, eu creio em Jesus. Eu rogo para que esses que me ouvem possam também crer nele e receber dessa promessa de vida eterna e da perspectiva da glória eterna. Pai, eu agradeço ao Senhor por esse programa, rogo ao Senhor que tenha misericórdia daqueles que têm sofrido, Pai. Ó Deus, tantos hoje têm sofrido nos leitos de hospitais, por meio dessa pandemia. Ó Deus, tantas famílias já choram os seus mortos, ó Pai, estão de luto. Tantos, Pai, têm sofrido financeiramente, têm sofrido, Senhor, psicologicamente, Pai. O sofrimento está em todo lugar, mas a Tua graça sempre está disponível, Pai. Alcança com a Tua graça esses que têm sofrido, Pai, e tenha misericórdia de suas vidas, ó Deus. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque podemos saber que Tu estás no controle de todas as coisas e que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor por esse momento de reflexão, de oração, de alegria por meio da Tua palavra, das canções, Pai. E rogamos que a Tua bênção seja sobre este povo, que agora me ouve, Senhor. Seja sobre esta vila, Senhor, e que nós possamos a cada dia conhecer mais do Senhor. Obrigado, Pai. É em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Muito obrigado você que esteve aqui conosco. Fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha disposição e da Igreja Presbiteriana em São Jorge para levar a palavra sempre ao seu coração. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa e tchau.